Bom dia, pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Arthur. E hoje nós vamos fazer o encerramento da nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Lucas, a saber, o capítulo 24. E vamos lá! Mas antes de irmos, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, pela tua grande paz, pela tua grande bênção, Senhor. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter morrido por nós na cruz do Calvário. Nos possibilitou, meu Deus, reconciliação entre Deus Pai, Senhor, e nós, pobres seres humanos. Meu Deus, Senhor, agradecemos também, Jesus, por termos levantado hoje da cama, por estarmos respirando, por nossos órgãos estarem funcionando bem, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agradecemos pela casa que temos, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Agora, eu lhe pedir, meu Deus, que tu, Senhor, derrame seu Espírito Santo sobre cada pessoa que ouça esse vídeo, meu Deus, para que elas possam entender claramente o que será dito. E também peço que o Senhor me ilumine com o teu Santo Espírito, para que eu também possa falar a verdade e falar apenas aquilo que tu quer que eu fale, Senhor. Que tu queres que eu fale, Senhor. Ao seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Lucas 24. A ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia de semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram as coisas dos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio, pois não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada de Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, Jesus lhes perguntou: O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Sabe que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E com os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois disso tudo, ou de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crerem tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés ou os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar perto, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu à presença deles. Disseram um ao outro: Na verdade, o coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho, quando ele nos explicava as escrituras. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles.
os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que tinham vindo o Espírito, estavam vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão tão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, pois o Espírito não tem carne nem ossos, mas vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, molhou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus disse: você tem aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas coisas que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos e dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Bem, esse é o último capítulo de Lucas. Esse capítulo é bem interessante na minha visão, pelo menos, por causa da ressurreição de Jesus, né? De as mulheres indo lá no túmulo de Jesus, vendo que ele não estava mais lá. E o próprio anjo dizendo para eles, né? Para as mulheres e para os apóstolos que vieram depois. Não, só para as mulheres, perdão. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ou seja, por que estão procurando entre os mortos Jesus de Nazaré, aquele que está vivo? Ou que, melhor dizendo, esteve sempre vivo? Então, essa é a minha consideração sobre esse capítulo. Eu gostei bastante a respeito por causa disso daí. Qualquer opinião podem deixar lá no YouTube que eu irei ver lá. E assim será para os outros livros que nós iremos gravar. Terminamos Lucas, mas iremos gravar muitos mais para que todos possam compreender a palavra. Mas antes de terminarmos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, pela tua infinita misericórdia para conosco, meu Deus. Te agradecemos pela tua palavra santa que foi pregada hoje, Senhor. Agradecemos, meu Deus, por ouvirmos tua palavra e lermos tua palavra sem sermos perseguidos, sem sermos torturados, sem sermos presos, sem sermos mortos, meu Deus. Porque sabemos que há países, Senhor, onde tua palavra não pode ser pregada. E se eu for, a pena de morte, a pena de prisão para as pessoas que pregarem e para que a ouvirem. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos por tudo, o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora me lhe pedir que o Senhor derrame a tua bênção no recorrer da semana e que o Senhor continue nos abençoando, dando sua paz e sua bênção. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém.